O principal propósito das nossas encarnações, das nossas reencarnações, é desenvolvermos a nossa capacidade de uma convivência harmoniosa, procurando, evidentemente, superar eventuais dificuldades que existam. Mas eu quero falar exatamente o seguinte: a importância na convivência que se dá no nosso lar, pode se dar também no local em que nós trabalhamos, na casa espiritual que nós frequentamos, em organizações onde também nos reunimos. Então, são várias as possibilidades de nós convivermos. E na convivência, todos nós podemos ser agentes de transformação. Mas para que nós possamos dar a nossa contribuição no sentido da transformação, é necessário que nós tenhamos uma compreensão de qual é exatamente os passos, quais são as condições para que isso possa acontecer. Começamos com informação. A informação pode ser disponibilizada de várias formas. Podemos recomendar um livro, um texto qualquer, podemos, com a nossa própria fala, passar uma informação. O passo seguinte, de grande importância, passar a informação. As pessoas que recebem a informação compreenderam aquilo que lhe foi passado? Essa é uma etapa bastante delicada, porque muitas vezes nós achamos que passando informação, o assunto já está resolvido, quando na realidade isso é apenas o primeiro passo que se dá. E para que nós possamos contribuir no sentido de que essa compreensão possa ser aprofundada, nós precisamos criar um diálogo com aquele que nós estamos estabelecendo esse tipo de comunicação. E para isso é necessário que nós abramos a possibilidade da pessoa fazer os seus comentários a respeito daquilo que ela ouviu como informação. Muitas vezes é possível que ela contra-argumente em relação àquilo que foi apresentado. Então, através de um processo de escuta, em que, não passada a informação, precisamos escutar também aquele que recebeu a informação, o que é que tem a dizer, quais são as dúvidas, quais são as questões que ele está com dificuldade para entender. Então, é necessário haver um aprofundamento disso, haver uma paciência, e isso deve ser feito de uma forma harmoniosa. Mas muitas vezes as pessoas simplesmente passam a informação, a partir daí é um assunto já resolvido. Quando, se não houver compreensão, o processo de transformação nem começou. Mas vamos supor que a informação foi passada, há uma compreensão a respeito daquilo que foi passado. E qual seria o passo seguinte? Aceitação ou não daquilo que nós estamos oferecendo. E quando a pessoa não aceita, uma das coisas que pode acontecer é que essa fase anterior também não foi cumprida ainda de uma forma adequada, quer dizer, não houve um esforço no sentido de detalhar as informações de tal forma que possa facilitar a compreensão. Então, toda vez que nós fazemos isso, temos que usar as coisas as mais simples possível, né? Não complicar a informação que nós estamos fazendo. Mas, compreendido, entendido, é possível que a pessoa aceite ou não aceite aquilo que nós estamos fazendo. Bom, no caso dela não aceitar, o que fazer? Nós podemos verificar se há uma possibilidade de continuarmos ainda conversando a respeito daquilo para aprofundar. E, muitas vezes, a própria objeção da pessoa, pode ser que ela tenha, seja uma forma de nós aprendermos com a objeção da pessoa, né? Então, o aprendizado é uma via de duas mãos.
Quer dizer, nós não apenas ensinamos, nós aprendemos e ensinamos. Então, é necessário que haja esse espaço. E muitas vezes nós nos surpreendemos. Aquilo que nós achávamos que estávamos compreendendo, nós passamos a informação, nem a informação que estamos passando, nem nós tínhamos a compreensão adequada. Então, muitas vezes, a falta de aceitação é porque ainda o trabalho não foi feito. Agora, entretanto, pode chegar um ponto que certamente a pessoa não tem interesse naquilo. E nós devemos forçar a aceitação? De forma nenhuma. Quer dizer, a aceitação é algo que pertence à liberdade da pessoa, não vai ser a nossa pressão que vai fazer com que nós tenhamos sucesso, que a aceitação seja adequada, em que ela não esteja sendo constrangida. Então, a aceitação tem que ser livre, ela não pode ser imposta. E muitas vezes nessa fase começa a haver algumas ameaças, não? Se você não considerar isso, você vai ter problemas na sua vida, né? Não é por esse caminho que nós vamos abrir a aceitação de uma forma plena e harmoniosa. Muito bem. Então, informação, compreensão, aceitação, e falta o quarto passo, ação. Então, há uma diferença entre informação e conhecimento. Conhecimento é quando nós temos alguma coisa que transformamos em algo que venha orientar a nossa ação. Passamos a fazer, passamos a seguir aquilo. E se nós estamos querendo passar esse roteiro para as pessoas, certamente nós vamos ser muito mais bem-sucedidos se nós, pessoalmente, já passarmos por esses 4 níveis, né? Recebemos informação, entendemos, aceitamos e estamos colocando em prática. O exemplo é arrebatador. Isso vale especialmente quando nós estamos falando com crianças. Com as crianças, essas etapas todas, até uma certa idade, não funcionam. A única coisa que funciona é observar o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos falando. Aprende por imitação. Posteriormente, vai haver um momento em que é possível cuidar da forma como eu mencionei. Mas agora eu quero entrar num outro caminho, que seria o oposto daquilo que nós pretendemos alcançar com esse roteiro. Vamos falar um pouquinho a respeito da crítica. Percebam que o caminho que eu analisei até agora não tem crítica nenhuma nisso aí, né? É um roteiro de aprendizado, de entendimento, de livre aceitação e de colocar isso em prática. É muito comum nós ouvirmos uma expressão, a crítica construtiva. Bom, quando está dizendo isso, então já está admitindo a hipótese de que existem aquelas que não são construtivas. Mas será que a crítica é construtiva? Vamos ver. A crítica pode ter como objetivo duas coisas. Ou as coisas que as pessoas fazem ou têm, ou aquilo que a pessoa é, a sua integridade. Então, vamos deixar claro qual essas duas coisas. Aquilo que as pessoas fazem ou não fazem, e tem, isso está muito claro para nós o que é. Agora, o que é integridade? Uma forma de atingir a integridade da pessoa, ela faz alguma coisa que nós não gostamos, nós chegamos, mas você é burra, você só faz coisa errada, não adianta não insistir com você, você não ouve. Não está sendo considerado aqui a que a pessoa fez o que ela tem, e sim está sendo atacado aquilo que é a integridade da pessoa. É aí que se dá aquela história do julgamento. Isso é um julgamento. E quando se fala para não julgar, para não se atacar a integridade das pessoas. No tocante àquilo que as pessoas fazem, o que tem, muito bem, especialmente pode ser que seja alguma coisa que nós não aprovamos, que não nos agrada, podemos fazer um comentário a respeito daquela pessoa que está fazendo. Mas nunca fazer com que isso chegue ao ataque à integridade. O que muitas vezes as coisas começam por observação, em função daquilo que as pessoas fazem, ou tem, mas como não há uma concordância nisso, logo começa a haver um ataque à integridade. E quando chega nesse nível,
aquilo que era uma crítica, que alguém achava que era um caminho para estar ajudando, pode levar a um afastamento, ou pode levar a consequências muito mais graves, na medida em que começa a haver esse ataque à integridade da pessoa. Muito bem. Agora, especialmente, nós temos que considerar o seguinte, que as críticas que nós fazemos pode ser de passagem, alguma coisa que certamente nós não vamos repetir a crítica que nós fizemos, mas pode haver uma outra situação em que isso se dá em ambientes em que é uma convivência constante com a pessoa. Isso pode ser lá na nossa casa, pode ser no local que nós trabalhamos, e alguém começa a usar a crítica constantemente, talvez até a respeito de uma única coisa exclusiva, ou pode ser de várias coisas, é aquilo que nós costumamos dizer, está pegando no pé do outro. Agora, aí então nós temos que começar a perceber o seguinte: se uma crítica se repete dentro da mesma temática e não está dando resultado, eu pergunto, se nós estamos fazendo alguma coisa na vida e aquilo que nós estamos fazendo não está dando resultado, o que é que nós temos que fazer, hein? Nós temos que mudar aquilo que nós estamos fazendo, não? Mas, entretanto, que nós temos o hábito, muitas vezes, de insistir naquilo que não dá resultado e continuarmos nessa mesma proposta. Mas aí vamos verificar o seguinte: quando nós fazemos uma crítica, nós podemos provocar uma reação na pessoa. Por aí nós já vamos perceber se há uma recusa em que a pessoa esteja querendo aceitar aquilo. Mas a pessoa, não, eu estou só querendo te ajudar. Ah, está querendo ajudar? Então, o primeiro passo para que aquilo que nós queremos oferecer como ajuda possa ser bem-sucedida, deve começar com uma pergunta: você quer a minha ajuda? E a pessoa pode dizer, eu quero. Então, certamente ela vai poder se colocar numa predisposição em que é possível fazer até observações a respeito daquilo que a pessoa faz. É evidente que nada da integridade da pessoa, né? Isso não vai funcionar nunca. Mas isso aí, não havendo uma aceitação e havendo uma insistência em continuar nessa linha, o que nós conseguimos? Conseguimos nos afastar ainda mais da pessoa, né? Especialmente se ela faz parte da nossa convivência. Nós estamos simplesmente deixando de termos uma oportunidade fantástica de fazer aquilo que nós viemos fazer aqui, aprender a conviver com as pessoas. Então, uma situação como essa, certamente não é a melhor situação para que nós possamos realizar isso. Agora, pode haver uma outra condição em que a pessoa não responde, não reage àquilo que nós estamos apresentando como crítica. Eu pergunto, isso não está produzindo nada no interior da pessoa? Como é que nós vamos saber? Agora, em relação àquilo que vai no íntimo da pessoa, nós podemos imaginar a seguinte situação: a pessoa está preparada para receber a crítica que nós estamos oferecendo? E especialmente aquela que é constante, é no mesmo tom, na mesma proposta, uma crítica que se repete, que se repete, se repete. E a pessoa não reage. É possível que nós estejamos criando uma condição muito grave na vida dessa pessoa. E, muitas vezes, a falta de reação, né, em que ela simplesmente se coloca numa condição, não consigo fazer isso que a pessoa está falando. Agora, quando a pessoa sente-se diminuída diante das críticas da pessoa, o que é que acontece de uma forma grave? A autoestima da pessoa vai lá para baixo. E o que nós devemos entender por autoestima? Autoestima é aquela em que nós gostamos de ser reconhecidos e gostamos de ser merecedores. E nesse ataque permanente, essas duas coisas desaparecem. Não é nem reconhecida e nem a pessoa é tida como merecedora de alguma coisa. E com isso, fazendo a contraponto com aquilo que eu comecei falando, a maneira de nós darmos a nossa contribuição para que haja uma transformação não é através da crítica. É através da informação, do cuidado em que possa haver a compreensão daquilo que nós estamos apresentando,
criando um espaço para que a pessoa aceite ou não aceite aquilo que nós estamos fazendo, e dessa forma, então, nós estamos no caminho certo. Quer dizer, o que transforma não é imposição. O que transforma depende de aceitação. Antes da aceitação, depende da própria compreensão daquilo que está sendo apresentado. E eu costumo dizer que existe uma pedagogia do terror. Essa pedagogia do terror usa de 3 elementos: medo, vergonha e culpa. São as 3 coisas que absolutamente não transformam ninguém. Pelo contrário. Medo afasta as pessoas. Inclusive, uma coisa interessante, né? É fundamental para que nós possamos aceitar a contribuição das pessoas, que haja uma confiança entre nós e a pessoa. Se a pessoa se apresenta de uma forma tal, da qual nós passamos a ter medo, existe confiança nessa pessoa? De forma nenhuma. Isso vale para Deus também, né? Tem medo de Deus. Mas por que medo de Deus? Medo exatamente faz com que nós não tenhamos confiança nele. Daqui a pouco ele vai nos pegar aí, né? O que nós devemos fazer é aquilo que está no maior mandamento ensinado por Jesus, é amar a Deus e não ter medo de Deus. Existe uma situação, entretanto, em que a crítica pode ser construtiva. Mas para que isso aconteça, a única pessoa que tem a condição de fazer com que a crítica seja construtiva é aquele que recebe a crítica, e não é aquele que produz a crítica. E qual é a condição para que isso possa ser construtivo? Que a pessoa simplesmente leve em consideração aquilo que está falando. Pode ser que aí tenha algumas observações interessantes, até eu vou usar aquilo que a pessoa está falando. Mas se não houver esse passo de aceitação, aquele que critica nunca vai dar essa condição de que aquilo seja construtivo. Então, para que nós não cometamos um equívoco, não? Eu disse, eu quero ajudar. Então, pergunte à pessoa, você quer ajuda? Então, existem situações em que a pessoa muitas vezes pede, olha, eu gostaria da sua apreciação a respeito de tal coisa que eu fiz, ou tal coisa que eu comprei, tal coisa que eu tenho. Bom, ela está se abrindo para receber um tipo de apreciação. É evidente que a forma em que isso é feito é tranquilo, enquanto que quando a crítica é imposta, não é tranquilo, não. Já, as vibrações já não são lá muito boas, quer dizer, há um choque já de vibrações entre aquele. Enquanto numa outra situação em que a pessoa se dispõe a ouvir isso, claro que ela está se oferecendo numa condição receptiva. Na outra condição, não existe a receptividade, existe uma recusa em aceitar aquilo que está sendo apresentado. Então, nessa situação, a pessoa pode estar recebendo uma cesta de limão e fazer uma tremenda limonada. Mas isso somente, a limonada só faz aquele que recebeu o limão, e não é aquele que dá o limão que vai encontrar esta condição. Então, com isso, a proposta de hoje aqui é mostrar que o caminho da transformação não tem absolutamente nada a ver com crítica nem com imposição, ao contrário. Quer dizer, precisa haver um clima favorável entre aquele que está transmitindo a informação e aquele que está recebendo, que se não existir esse clima favorável, não há transformação nenhuma, pelo contrário, o que pode existir é um afastamento. Portanto, a crítica certamente não é a forma adequada. E, lamentavelmente, nós temos ainda, nas próprias escolas, a falta de uma compreensão disso. Muitas vezes, criticar o erro que o aluno faz, essa não é a forma de você ajudá-lo. A forma de ajudar é procurar ver qual é a dificuldade que a pessoa está tendo para fazer aquilo e quais são as possibilidades para superar a dificuldade. Então, não é crítica. É ir na direção de ensinar o correto, como fazer. E se porventura nós estamos diante de alguma coisa que não nos agrada uma pessoa, talvez nós pudéssemos chegar com uma proposta de mudança e não com a crítica em si. E aí, sempre observando, tendo cuidado de perguntar se a pessoa está interessada em comprar aquilo que nós estamos vendendo. Então, aqui se estabelece, portanto, uma fronteira muito importante
Aquilo que vem de fora como imposição não transforma. Constrange, pode obrigar, pode trazer situações em que a pessoa ou é multada, ou é presa, ou simplesmente é demitida e tudo mais. Isso não transforma. Isso, quer dizer, quando existe esse tipo de ameaça, a pessoa pode se conformar a isso para que não receba a punição, mas não que ela se transformou. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui, né? Vocês usam o cinto de segurança? Por quê, hein? No passado ninguém usava, ainda que tivesse o cinto de segurança. Aí o Estado veio, baixou uma lei e, concomitantemente, estabeleceu qual é a punição, qual é a multa. Muito bem, se nós simplesmente revogássemos essa lei, as pessoas todas continuariam usando o cinto de segurança? Nós certamente entendemos que é importante o uso do cinto de segurança, mas todos iriam continuar? Eu diria que só vão continuar aqueles que usariam, mesmo que não houvesse a lei. Enquanto que aqueles que sofreram uma imposição só vão usar por causa da multa, por causa dos pontos na carteira. Eu estou pegando apenas um exemplo, mostrando que, se de um lado, para organizar a sociedade, nós precisamos ter essas determinações impositivas, senão isso seria uma bagunça, até aí tudo bem. Mas o erro é achar que isso transforma a pessoa. E nessa direção, há um equívoco tremendo com o que se faz com aqueles que têm a liberdade privada, né? Que vão para as cadeias. Né? As pessoas achando que o simples fato de a pessoa ser presa, ela vai se transformar. Será que vai mesmo? Ou é necessário alguma coisa a mais para que isso aconteça? Então, fica aí para a nossa meditação, para a nossa consideração, o caminho daqui, quer dizer, qual é o roteiro que efetivamente oferece a possibilidade de transformar, e qual é o roteiro que, no lugar de transformar, afasta ainda mais as pessoas daquilo que nós temos para oferecer, ou daquilo que possa ser benéfico para a pessoa.